Bem, vamos lá, né? Fotossíntese. A primeira coisa que tem que saber sobre a fotossíntese é que é ela que vai manter a vida na Terra. De que forma? Utilizando a energia do Sol. Então, os seres fotossintetizantes eles vão usar a energia do Sol para produzir o seu alimento, entre aspas, né? Que seria os carboidratos. E dessa forma, os animais que vão se alimentar desses seres fotossintetizantes vão absorver esse alimento que foi produzido pela fotossíntese para uso deles próprios, né, que seriam os heterotróficos. Que eles não conseguem produzir a glicose, eles têm que pegar de alguma fonte endógena, que no caso aqui vai ser os seres fotossintetizantes. Né? Então, é bom compreender mais ou menos a relação entre a fotossíntese e a respiração celular, já que eles estão muito relacionados, né? Então, de forma simples, o que seria a fotossíntese? Seria utilizar dois compostos inorgânicos, que é o gás carbônico e a água, para produzir glicose e oxigênio. Porém, esse processo aqui ele é redutivo, então ele está reduzindo CO2 e água a gás oxigênio e glicose. Então, o processo redutivo precisa de energia, precisa ser investido energia para que ocorra essa redução. E a energia vai ser proveniente aqui, ó, da energia do Sol. Beleza, aí formou glicose e oxigênio. Por outro lado, a respiração celular ela vai pegar essa glicose e vai pegar esse oxigênio, que vai oxidar essa glicose, e vai formar gás carbônico e água. Porém, agora você perceba que isso aqui foi um processo oxidativo, né? E o processo oxidativo ele vai gerar energia, porque a gente está indo de um nível maior de energia para um nível menor. Então a energia tem que sair de algum lugar. Então ela vai sair aqui, ó, na forma de energia química, ATP. Isso na mitocôndria, né? A fotossíntese ela ocorre, ela está associada ao cloroplasto e a respiração celular ela está associada à mitocôndria, né? Então, foi basicamente isso que aconteceu. Usou duas moléculas e formou uma com a energia dessa. E essa aqui foi dessa aqui, oxidou para essa e liberou energia. Basicamente é isso. Então, se a gente for ver a equação minimalista da fotossíntese, seria assim: gás carbônico e água, mais energia na forma de luz, oxigênio e CH2O. O que seria CH2O? Seria um hidrato de carbono, porque como a gente bem sabe, um dos produtos da fotossíntese é a glicose, que é um carboidrato. E os carboidratos, ou hidratos de carbono, é exatamente isso. É carbono associado com H2O, que é água, né? Só que isso aqui, CH2O, não é glicose, né? Que é C6H12O6. Então, para que vire glicose, a gente tem que fazer um balanço, né? Que seria fazer um balanceamento dessa equação de maneira que fique estequiometricamente balanceada. Que seria assim. A gente usa 6 gás carbônico mais 6 água, aí com a energia da luz, formou C6H12O6, que é a glicose, e o 6 oxigênio aqui. Lembrando, né, que esses dois reagentes aqui, eles vão entrar em etapas diferentes, né? O H2O e a luz, eles vão entrar na etapa fotoquímica, enquanto que o gás carbônico ele vai entrar na etapa bioquímica, né? Ou química, basicamente. Então, simplificando bastante, né? A fotossíntese está dividida em duas partes, que é a fase fotoquímica, foto, né, luz, e a fase química ou bioquímica, que também é a mesma coisa. Na fase fotoquímica vai entrar o quê? Como eu falei, vai entrar a água e a luz. Ó. Entrou a água e a energia na forma de luz. E saiu aqui ó, oxigênio, que é um resíduo, e ATP e NADPH. Esse ATP e o NADPH também são formas de energia, só que é de energia química. Então é como se convertesse essa forma de energia aqui de luz em energia química na forma de ATP e NADPH. O ATP ele é fonte de energia e o NADPH é uma fonte redutora. Né? Então esses dois produtos aqui da fase fotoquímica vão ser usados, enquanto o oxigênio não é usado na fotossíntese e sim na respiração celular. Né? Então, veio aqui o ATP e o NADPH, e agora vai entrar ó, o CO2. O CO2 ele entra aqui, que é onde ele vai ser. As moléculas de CO2 vão ser reduzidas para formar isso aqui, ó, glicose, ou carboidratos no geral. Né? Então, vai entrar CO2, ATP, NADPH, nessa fase que a gente chama de ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin-Benson. O CO2 ele vai ser reduzido até virar açúcares.
E o ATP, ele foi usado, ele volta como ADP e fosfato, e o NADPH, ele está reduzido aqui, ele vai usar para reduzir o CO2, então ele vai se reoxidar na forma de NADP. E o NADP e o ADP mais o fosfato, eles voltam aqui para a fase fotoquímica para serem novamente transformados em ATP e NADPH, né? Normal, isso qualquer um tem. Mas então, como exatamente ocorre e onde vai ocorrer a fotossíntese, né? A gente sabe que ela pode ocorrer em plantas, na verdade, na maioria das vezes ela vai ocorrer em plantas, então a gente vai entender exatamente como é. Tá aqui uma folha de uma planta qualquer e agora a gente vai fazer um corte nessa folha, um corte transversal, e vamos ver como que vai ser o interior, né? Então tá aqui a folha, ela vai ter essas partes aqui, tem aqui a epiderme, essa parte interior que é o mesófilo, e a epiderme inferior, essa aqui é a epiderme superior. Então você vê aqui que tem várias células que tem essas várias bolinhas verdes, né? Então, dando um zoom em uma dessas células aqui, a gente revela isso aqui. Ó. Isso aqui é uma célula vegetal clorofilada, o que significa que ela tem cloroplastos, né? Então, essas bolas verdes aqui são justamente os cloroplastos. Agora a gente vai dar um zoom em um desses cloroplastos. O que a gente vai ver é isso aqui, ó. Isso aqui é uma organela fotossintetizante que a gente chama de cloroplasto. Ela é um pouco semelhante à mitocôndria, no sentido que ela tem DNA próprio, ela tem uma dupla membrana, uma interna e uma externa. Porém, né, além da membrana interna e a externa, também vai ter uma rede de membranas aqui dentro, que a gente chama de tilacoides, que são essas membranas aqui, que dão essas voltas, e um conjunto de tilacoides, como a gente está vendo aqui, a gente chama de grânum. Então, isso aqui é um grânum, e o conjunto de grânum a gente chama de grana, que é todos os tilacoides. Então, aqui está aqui o tilacoide, a gente deu um zoom nele, está aqui. Então, tem a membrana do tilacoide e a parte interna, aqui, ou seja, aqui dentro é o lumen ou luz do tilacoide, né? Então, agora vamos dar um zoom cada vez maior nessa estrutura aqui do tilacoide e o que a gente vai revelar seja isso aqui. Então, está aqui o grano, ou seja, o empilhamento dos tilacoides. Aqui o lumen do tilacoide é nessa parte interna. E na membrana, incrustado na membrana desses tilacoides, tem várias estruturas aqui, como dá para ver, né? Tem os fotossistemas 2 e 1, a ATP sintase, complexo do citocromo B6F e entre outros, né? Lembrando, a parte que tem as membranas é os tilacoides, só que a parte onde não tem, ou seja, na parte interna aqui, é o estroma, que é a parte líquida. Cadê o estroma? Essa parte líquida aqui dentro do cloroplasto. Então, agora vamos dar um zoom nessas estruturas que estão nos tilacoides para a gente ver exatamente como que é, né? Então tá aqui. Fotossistema 2, complexo de citocromos B6F. Aí tem aqui a plastocianina, fotossistema 1, ATP sintase, ferredoxina, oxidorredutase e a ferredoxina. Então, essas são algumas estruturas que estão na membrana do tilacoide. Acontece que nesses fotossistemas aqui vai ter a tal da clorofila, que seria o pigmento responsável por captar a energia proveniente da luz, ou seja, isso aqui. Quem vai captar vai ser os pigmentos. E o pigmento mais famoso, que é de cor verde, que é quem vai dar a cor verde para as folhas das plantas e etc., vai ser a clorofila. Então, a clorofila está localizada aqui, ó, nesses fotossistemas 2 e 1. Então, vamos entender agora a natureza exata dessa luz aqui que eu falei, né? Então, tem um espectro eletromagnético, né? A luz ela é uma onda eletromagnética. Então, é um espectro muito amplo, como dá para ver aqui. Porém, uma parte específica, que está entre o ultravioleta e o infravermelho, é o que a gente chama de luz visível, que é o que a gente consegue enxergar, né? Que vai de 400 até 700 nanômetros, né? Quanto mais baixo, ele vai puxando mais para o violeta, e quanto mais alto, ele vai puxando mais para o vermelho. E no meio termo aqui tem o verde, né? O comprimento de onda abaixo do violeta é o que a gente chama de ultravioleta, né? Que seria esse. E o comprimento de onda acima do vermelho seria o infravermelho. Lembrando, né? Energia, kilojoules por Einstein. Quanto menor, mais energia. Por isso que aqui, raios gama, raios X. Isso aqui é radiação ionizante, que enfim, é radiação perigosa. Aí já esses aqui, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio,
Onda de rádio está por todo canto, então não tem perigo nenhum, ou seja, não tem energia suficiente para causar mal para a gente, né? Então, quanto menor, mais energia tem, ó, 300, aí vai descendo, 240, 200, 170. Perceba que o violeta tem quase o dobro de energia do espectro vermelho, né? Então, é esse espectro aqui que deve ser absorvido pelas plantas para poder gerar a energia. Ó. A energia está na forma de luz. Então, isso aqui é a molécula da clorofila, né? Você percebe que ela tem uma cauda lateral de fitol, que é onde ela vai se fixar aqui na membrana, através do fotossistema. E tem esse centro metálico aqui de magnésio. Esse Mg aqui é magnésio, né? Isso aqui é o que a gente chama de anel porfirínico, que seria um anel porfirínico, né? É um anel tetrapirrólico. Isso aqui é o pirrol, é essa estrutura cíclica com esse nitrogênio, e é tetrapirrólico, então tem 4 desses, ó, 1, 2, 3, 4, com um magnésio aqui no centro. No caso da clorofila A, esse radical aqui vai ser um CH3, e na clorofila B vai ser um CHO, ou seja, um aldeído, né? Na bacterioclorofila, ou seja, na clorofila das bactérias, em vez de ter CH2, CH, que seria um C dupla C, ou seja, um vinil, vai ter um COCH3, ou seja, um acetil. E, além disso, nas clorofilas das bactérias, essa ligação aqui ela vai ser insaturada, né? Aliás, ela vai ser saturada, ou seja, vai ser uma ligação simples ao invés de ser uma ligação dupla. Então, isso aqui é a molécula da clorofila. E agora temos alguns outros pigmentos também que podem ser usados, né? Esse aqui ele vai absorver todas as cores, menos o verde. Aí, isso aqui é uma ficobilina, né? Que também é tetrapirrólico, como dá para ver aqui, só que ela não vai ser cíclica como a clorofila, ela vai ser linear. E ela vai absorver todas as cores, com exceção das mais azuis e violetas, né? Então ela vai ter essa estrutura e, como exemplo aqui, isso aqui é uma ficocianobilina. E também tem aqui os carotenoides, que são essas estruturas lipofílicas, né? Ela é bem lipossolúvel. E eles vão absorver todas as cores, com exceção das amarelas e alaranjadas. Então isso aqui é um beta-caroteno. Então vocês podem ver que tem essas ligações duplas que ficam se alternando com ligações simples, né? Isso aqui é o que a gente chama de ligações conjugadas. E é bem comum na maioria dos pigmentos ter essa alternância, que a gente chama de ligações conjugadas. Então praticamente todos vão ter essas estruturas assim. Bem, então aqui dá para ter mais ou menos uma noção dos comprimentos de onda de diferentes pigmentos, né? O tanto que eles vão absorver. Por exemplo, aqui, a clorofila A, ela vai absorver bastante essa área. Aí, nessa parte aqui do meio, que seria o verde, ela não vai absorver bem. E vai absorver bem aqui, em cima. Então, pegou bastante da zona do vermelho e da zona do azul. E, né, conforme o tipo do pigmento, ele vai mudando os seus espectros de absorção. Então, é interessante para a planta que tenha vários tipos de pigmentos para poder maximizar o espectro total, que seria esse preto aqui. Ele vai maximizar o espectro total da sua fotossíntese, né? Então, no fotossistema vai haver vários pigmentos associados a ele. Então, como é que vai se dar a lógica aqui da fotossíntese, né? Está aqui o fotossistema 2 e o fotossistema 1, que é onde está os pigmentos, que é onde vai incidir a luz para fazer a captação da energia. Então, está aqui o P680, que é o fotossistema 2. Esse 680 significa que o comprimento de onda máximo que ele capta é 680 nanômetros, seria mais ou menos aqui. E o fotossistema 1, que é o P700, ele vai até 700, que é essa parte aqui. Então, dito isso, a luz vai incidir no P680, que é o fotossistema 2, e vai elevar o nível de energia de um elétron. Perceba aqui que o nível de energia está subindo, e essa escala aqui é o potencial de redução, ou seja, está menos 1 aqui e aqui está 1, ou seja, quanto mais para baixo o potencial de redução ele vai aumentando e o nível de energia vai descendo. E o potencial de redução é o quanto alguma molécula tende a receber elétrons. Então, você vai entender isso agora, né? O nível de energia vai subindo do elétron até que o fotossistema ele fica no estado excitado, que seria P680 asterisco. Aí, o elétron agora ele vai passar
para quem tem o potencial de redução maior, ou seja, ele vai indo para quem mais está querendo ganhar elétrons, né? Então, o potencial de redução ele vai subindo aqui, enquanto que a energia livre do elétron aqui ela vai descendo. Aí, esse elétron ele, que está excitado pelo fotossistema, ele vai passar para uma teofitina, aí para uma plastoquinona A, plastoquinona B, complexo de citocromos B6F, que vai aumentar aqui o gradiente de prótons, ou seja, ele vai bombear hidrogênios, vocês já vão ver para onde. Aí, desse complexo ele vai passar para a plastocianina e vai para o P700, que é o outro fotossistema, que é o fotossistema 1. Agora, esse elétron aqui está no P700, novamente vai vir a luz, vai novamente excitar esses elétrons, vai até P700, e o elétron agora ele vai para uma clorofila A. Aí, da clorofila A, ele vai para uma filoquinona, proteína ferro-enxofre, ferredoxina NADP, óxido redutase, e finalmente vai para o NADP. No que o elétron vai para o NADP, ele se reduz, né, vira NADPH. Isso aqui é o que a gente chama de esquema zigue-zague, né? Por quê? Porque ele teve que elevar o nível dos elétrons aqui duas vezes. Então, elevou uma, desceu, elevou outra, desceu. Então, é um zigue-zague. Por que que elevou duas vezes, né? Elevou duas vezes porque na primeira vez elevou para descer e produzir o gradiente de prótons, que vai servir para a produção de ATP. E na outra ele subiu, desceu, e ele desceu dessa vez para produzir o NADPH. Então é como se aqui usasse o NADPH e aqui usasse para produzir a ATP, né? Mas você deve se perguntar, por que quanto maior o potencial de redução, menor o nível de energia, o nível de energia vai descendo. Por causa disso aqui, né? O nível de energia é medido em energia livre de Gibbs, né, que é o ΔG. E a relação do ΔG com o potencial de redução é dada por ΔG é igual a menos N, que menos N é o número de elétrons transferidos, que no caso aqui é 1, pode ser 1 ou o par, né? O F é a constante de Faraday, que diz o número de cargas por mol desses elétrons, e o E que é o potencial de redução. Logo, se o potencial de redução aqui ele for positivo, ou seja, for alto, o ΔG ele vai ser negativo. Então a energia livre vai ser baixa, então vai estar descendo. E se o potencial de redução for negativo, aqui o ΔG ele vai ser positivo. Então é por isso que o nível de energia vai aumentando, né? O nível de energia ΔG. Aí beleza, formou aqui o NADPH e o elétron foi doado para o aceptor final dele, que foi o NADP, né? Virou o NADPH. Só que, beleza, de onde vai vir o próximo elétron, que vai iniciar aqui no fotossistema 2 novamente. O elétron ele vai ser doado aqui pela molécula de água, né? E vai ser através desse complexo produtor de oxigênio. Ele vai pegar a água, vai oxidar ela em hidrogênio, né, próton, e oxigênio. E vai ter aqui pares de elétrons livres que vão ser usados aqui novamente para fazer esse mesmo complexo até o NADP. Isso é o que a gente chama de fotofosforilação acíclica, né? Porque não tem um ciclo. Para repor aqui os elétrons, tem que ser usado água. Porém, existe a fotofosforilação cíclica, que seria como? Ela usa apenas o fotossistema 1, o fotossistema 2 ele não vai participar. Por quê? Vai vir aqui, incidir a luz no P700, vai elevar o nível de energia de um elétron que está aqui, ele vai passar por essa mesma cadeia de transporte, porém, ele vai chegar na ferredoxina e não vai para a ferredoxina NADP óxido redutase. Em vez disso, ele vai ser desviado aqui para o complexo do citocromo B6F, que é quem vai contribuir aqui com o gradiente de prótons, né? Ou seja, o elétron nadou e morreu na praia, né? Ele não cumpriu aqui a última etapa. Ele voltou para o complexo de citocromo B6F. Aí ele volta para a plastocianina e volta para o P700, ou seja, é um ciclo, né? É uma fotofosforilação cíclica que a gente chama. Logicamente, né, a fotofosforilação cíclica ela só vai produzir ATP através do gradiente de prótons. Porque como não formou NADPH, então não vai produzir ele. Basicamente é isso. Na fotofosforilação cíclica, né? Pois bem, dando um zoom em algum dos fotossistemas aqui, pode ser qualquer um, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é o fotossistema e no fotossistema a gente tem o que a gente chama de complexo da antena, que é a região da superfície que tem vários pigmentos de diferentes tipos. Podem ser clorofilas, ficobilinas ou carotenoides, né? Então imagine que cada quadradinho desse é um pigmento.
E no centro aqui a gente tem o que a gente chama de centro da reação, que sempre vai ser uma clorofila do tipo A, que vai estar aqui no centro, né? Então aqui, ó, clorofilas antenas ligadas à proteína, carotenoides e outros pigmentos acessórios. Absorve energia luminosa, transferindo-a entre as moléculas até que ela atinja o centro da reação. Então é aqui que vai ocorrer a absorção da energia luminosa a priori, né? Então vai vir aqui a energia, ela vai excitar as moléculas dos pigmentos e essa energia ela vai passar de molécula em molécula por um processo que a gente chama de ressonância, né? Então ele vai passando até atingir aqui o centro da reação, que vai ter uma clorofila A. E essa clorofila A é quem vai emitir os elétrons e vai transferir eles, ricos em energia, para um aceptor de elétrons, que vocês vão ver mais para frente qual vai ser, né? Então é assim que acontece o início aqui da fase fotoquímica, né? Então, isso aqui é a membrana da tilacoide, aquela lá, essa aqui. E aqui abaixo está o lúmen do tilacoide e aqui em cima está o estroma, né? Então, está aqui o fotossistema 2, o citocromo B6F, a plastocianina e o fotossistema 1, a ferredoxina. Então, aqui está sendo um esquema do que vai acontecer na fase fotoquímica, né? Bem, o que está acontecendo aqui é uma conversão de uma forma de energia em outra, né? Então, tem aqui a energia na forma de luz, nesses dois pontos, que vai ser convertida em energia elétrica, né? Por essa corrente. E a corrente, a energia elétrica, ela vai ser convertida em energia química, através aqui na forma do ATP e na forma do NADPH. Então, se você percebeu, aqui tem uma movimentação de elétrons de maneira semelhante com o que ocorre na cadeia transportadora de elétrons lá da respiração celular. Ou seja, isso aqui é uma corrente elétrica, basicamente. Corrente elétrica é isso aqui, né? Tem aqui os elétrons e é o movimento ordenado de elétrons de um potencial menor para um potencial maior, gerando uma diferença de potencial que a gente chama de DDP. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. E essa corrente elétrica é quem vai gerar a energia para o bombeamento de prótons e no final, esses elétrons dessa corrente vão ser recebidos pelo NADP. Então, vai ser basicamente isso que vai acontecer. Agora, vamos detalhar cada passo da etapa fotoquímica. Lembrando que ela vai começar aqui no fotossistema 2. Ela não começa no 1. Ela vai começar no 2. E ela vai começar exatamente captando o elétron que vai ser usado aqui, né? Então, quem vai doar esse elétron, né, vai ser água. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui vai ser a fotólise da água, ou seja, a quebra da água na presença da luz. Então, como vai se dar isso? Tem aqui duas moléculas de água e ela vai ser oxidada em 4 prótons de hidrogênio e um gás oxigênio, um O2, a partir desse complexo aqui, que está localizado no fotossistema 2. Esse complexo se chama Oxygen Evolving Complex, que é o complexo de formação, basicamente é o complexo de formação do oxigênio. Ele vai ter essas moléculas aqui de manganês, o oxigênio, cálcio e entre outros, né? Então, vai ser uma proteína bem complexa, que tem esses centros metálicos, e basicamente o que ela vai fazer? Ela vai pegar o H2O, H2 e o O. Isso aqui é a estrutura de Lewis, né, mostrando os elétrons. Ela vai clivar aqui nessa região, deixando os hidrogênios livres, e esses dois elétronzinhos aqui eles vão ficar soltos na forma de par. E um oxigênio aqui que ficou solto vai reagir com o outro oxigênio, formando O2. Esse elétron, inicialmente, ele vai ser doado para um resíduo de tirosina, aqui desse complexo do fotossistema 2, e em seguida ele vai para o próprio P680, ou seja, ele vai vir exatamente para cá. Então é isso que vai acontecer a primeiro momento. Então, uma vez que ele está aqui no fotossistema 2, aqui no P680, vai acontecer tudo aquilo, né? Que a energia vai ser repassada até chegar no centro da reação, onde a clorofila A ela vai doar esse elétron rico em energia, que veio da água, ele vai doar para um aceptor de elétrons, que no caso, o primeiro aceptor de elétrons aqui vai ser a feofitina. E a feofitina ela é um pigmento, análogo à clorofila. Porém, se você lembra, a clorofila ela vai ter um centro metálico aqui de magnésio, enquanto que a feofitina ela não tem. Então, vai ser basicamente a diferença vai ser essa. Então, a primeira molécula, o primeiro aceptor de elétrons aqui dessa cadeia vai ser a feofitina. Então, tá aqui. E da feofitina, ela vai agora para a plastoquinona.
No caso aqui tem a plastoquinona A e a plastoquinona B. Lembrando aqui, isso aqui é a plastoquinona. Ela é muito semelhante à ubiquinona lá da cadeia de transporte de elétrons, justamente porque é uma molécula transportadora de elétrons da mesma forma. A diferença da plastoquinona A para a plastoquinona B é somente o tamanho aqui da cauda de hidrocarboneto dela. Mas a função dela é a mesma, é pegar os hidrogênios. Ela pega um par, o par de elétrons vai para um oxigênio aqui e para o outro. No que ele vai ficar na forma reduzida, que a gente chama de pQH2. Por que H2? Porque ele vai pegar esses dois hidrogênios aqui. Então, é basicamente isso que vai acontecer nesse momento. Né? Ela vai do plastoquinona A para a plastoquinona B, nessa forma reduzida. Então, a plastoquinona B, ela vai vir aqui na membrana e vai doar esses elétrons para o citocromo B6F. Então, ela está aqui na forma de pQH2. Então, ela está na forma aqui, ela vai doar esses elétrons e ela volta a ser na forma oxidada, ou seja, sem os hidrogênios. Então, ela vai ficar aqui na forma Q. Aí ela vai voltar lá para aquela parte para novamente pegar mais elétrons. Então, no que esses elétrons entram aqui no citocromo B6F, acontece o bombeamento dos hidrogênios lá da parte do estroma para aqui a parte do lúmen, que vai aumentar a concentração de hidrogênios aqui nessa parte, e eles tendem a voltar para o estroma através da ATP sintase. Aquela mesma enzima que tem lá na respiração celular, que gera ATP, é a mesma coisa que vai acontecer aqui. A movimentação desses hidrogênios, quando eles estão passando de volta do lúmen para o estroma, vai gerar energia suficiente para unir um ADP a um fosfato inorgânico e dessa forma vai produzir ATP. Então está aqui, o primeiro produto da fase clara já está aqui, que é o ATP. Então, ele está aqui no citocromo B6F. O citocromo ele basicamente uma proteína com um centro M aqui dentro dele. Né? O centro M é esse mesmo centro aqui. E esses citocromos, eles são responsáveis por esses processos de oxirredução. Então, o elétron veio aqui, gerou energia para bombear aqui esse hidrogênio, e do citocromo B6F agora ele vai para a plastocianina, que é uma proteína periférica da membrana, então ela vai ficar nessa membrana aqui, e ela desse jeito tem um átomo de cobre aqui no centro metálico dela. Então, esse elétron vai até ele, esse cobre da plastocianina. Então, aqui, ó, veio para ela. E agora, da plastocianina, ele vai para o fotossistema 1, o P700. Então, ó, ele perdeu toda a energia dele nesse processo aqui de bombeamento. E agora ele precisa voltar para o P700 para mais uma vez a luz vir aqui e aumentar o nível de energia desse elétron mais uma vez. Então, ele chegou aqui no P700 e agora o que ele vai fazer é aquele mesmo processo que vai passando de molécula em molécula a energia, até que ele chega aqui nessa clorofila A, no centro da reação, e a clorofila A ele vai emitir esse elétron para um aceptor de elétrons, novamente da mesma forma. Só que dessa vez o aceptor de elétrons vai ser a filoquinona, que é essa molécula aqui, que só por vias de curiosidade, a filoquinona é nada mais, nada menos do que a vitamina K. Basicamente, a vitamina K, aquela que a gente precisa, é a filoquinona, e ela está aqui. Ela vai servir de aceptor de elétrons nessa parte. Então está aqui a clorofila A, o elétron está nela, ela fica reduzida. Ela passa a reduzir a filoquinona, então ela que vai se oxidar. Então, da filoquinona, os elétrons eles vão passar agora para proteínas ferro e enxofre que tem aqui no fotossistema 1. Então é basicamente isso, centros de enxofre e ferro que tem aqui no fotossistema 1. Ele vai passando através desses centros até chegar aqui na ferredoxina. Né? Lembrando, o ferro ele é um metal e o enxofre ele é um ametal. Como característica, os metais eles têm de doar elétrons e os ametais têm característica de receber. Então é por isso que esses centros de ferro e enxofre estão muito presentes nessas proteínas de função de oxidorredução, né? Justamente por esse caráter de doar e receber elétrons que o ferro e o enxofre têm. Bem, então, está aqui o elétron da proteína ferro e enxofre e agora ele vai passar para uma outra ferroproteína, que no caso é a ferredoxina. E a ferredoxina ela também é uma ferroproteína, só que ela é uma ferroproteína solúvel, ou seja, ela não vai ficar incrustada aqui na membrana, ela vai ficar mais ou menos aqui na região do estromo. Então, a ferredoxina ela vai receber os elétrons, ela vai ficar reduzida e vai doar para o complexo ferredoxina NADP óxido redutase, ou seja, ela vai
oxidar a ferredoxina, ao mesmo tempo que vai reduzir o NADP para NADPH. Então, justamente é o NADP que vai receber o elétron por último. Então, esse aqui é o NADP. Ele é semelhante ao NAD, só que a única diferença é que ele tem um fosfato extra aqui, né? A diferença principal entre eles é porque o NADP está relacionado com reações de síntese, enquanto que o NAD, só o NAD+, né, ele está relacionado com reações de degradação. Basicamente a diferença é essa, onde cada um vai aparecer, né? Então, tá aqui o NADP, ele vai receber os elétrons, por consequência disso, ele também vai receber os hidrogênios. Então, onde é que vai ficar os hidrogênios? Aqui, ó. Ele vai receber esses dois hidrogênios, ou seja, o NADP ele vai ficar na sua forma reduzida, NADPH. Então, aqui, gerou mais um produto da fase fotoquímica da fotossíntese. Gerou aqui o NADPH. Então, gerou aqui o ATP, gerou aqui o NADPH, mas é claro, né, lembrando que ele só vai gerar o NADPH na fotofosforilação acíclica. Porque se for na cíclica, o elétron que está aqui na ferredoxina, em vez de ele passar aqui para o complexo ferredoxina NADP óxido redutase, ele vai passar para cá, ele vai passar para o citocromo B6F. Aí, no citocromo B6F, ele vai gerar energia para o bombeamento de prótons, ou seja, produção de ATP, e vai voltar lá para a plastocianina. Então, basicamente, ele só vai produzir ATP e não vai ter produção de NADPH. Então, basicamente, acabou a fase fotoquímica da fotossíntese, né? A água foi usada para doar os elétrons que vai ser usado na fotofosforilação. Como o produto teve o oxigênio, que foi liberado, ele fica liberado como gás na atmosfera mesmo. E foi gerado aqui o ATP e o NADPH, que agora vão ser usados aqui na fase bioquímica, junto com o CO2, para formar os açúcares em si.